Então tá, pessoal, vamos ir para a nossa última aula da embriogênese, falando um pouquinho sobre o desenvolvimento do sistema reprodutivo. Eu já estou aqui, ó, toda esculhambada, mas o que a gente vai fazer? A ideia toda é a gente poder terminar ainda essa semana com a matéria teórica. Então vamos lá. Nós vamos falar agora sobre a embriologia do sistema reprodutivo, então é bom a gente dar uma repassada rápida na anatomia dos órgãos reprodutivos. Vamos começar primeiro com as mulheres, tá? Então, no caso, a mulher vai ter como estruturas externas, que a gente chama de vulva, o clitóris, a abertura da uretra, os pequenos lábios, os grandes lábios e a abertura da vagina. As principais funções, como vocês sabem, micção, comportamento sexual, menstruação e parto. E internamente nós vamos ter a vagina, o útero, as tubas e o ovário. Já lá no homem, a gente vai ter as seguintes estruturas, né? Começando com as estruturas externas, o pênis, o escroto, do qual dentro tem os testículos. Aí eu tenho o vaso deferente, eu tenho o epidídimo, a glândula bulborretal, a vesícula seminal e a próstata. Lá dentro dos testículos eu vou encontrar uma rede muito importante de células tubulares, que são os túbulos seminíferos, que vão conter justamente as espermatogônias, que vão dar origem aos espermatozoides. Basicamente, as estruturas genitais também vão estar intimamente associadas com o tecido mesodérmico intermediário, que a gente viu também no sistema urogenital. Vamos ver aqui de novo esse pequeno videozinho. Lembrando, então, que nem a gente fez lá com o sistema urinário, o dobramento do embrião e a formação daquelas duas bolinhas mais rosadinhas ali, que é o mesoderma intermediário. O embrião, então, finaliza a sua dobra, e esse mesoderma intermediário aí é ele que vai dar origem, então, a uma parte ao mesoderma intermediário, que vai formar os cordões nefrogênicos, e a outra parte ao sistema reprodutivo, que nós já vamos ver. Como também eu já havia comentado, então, é dessa crista urogenital que vão surgir dois grupos de células importantes: o cordão nefrogênico, que vai dar origem a rinhas e estruturas renais, e a crista genital ou gonadal, que está aí em destaque nessa microfotografia. Então, agora vamos falar como é que vai acontecer a diferenciação do sistema reprodutivo. É importante dizer que a fase da diferenciação sexual ela é extremamente importante, porque ela envolve, na realidade, a identidade, né, de todo o indivíduo globalmente. Nós vamos começar, então, com a determinação sexual, que ela é feita no momento da fertilização, conforme os cromossomos sexuais herdados. Se XY vai determinar a formação de um bebê do sexo masculino, ou XX um bebê do sexo feminino. Então, a gente diz que esta é a determinação genética do sexo. Já a diferenciação fenotípica do sexo, ela vai começar a iniciar com a migração e a diferenciação de algumas células que vão acabar formando a gônada. Antes de nós vermos individualmente os principais eventos associados com a diferenciação do sistema reprodutivo, eu vou mostrar para vocês um esquema geral comparativo entre o que eventos vão acontecer no homem e na mulher. Então, vamos começar pelo homem aqui, tá? Mais ou menos na sexta semana, vão acontecer migração de células germinativas lá para aquela regiãozinha do mesonefro que a gente falou antes, lá do sistema urogenital. Entre a oitava e a 11ª semana, uma estrutura que foi formada, chamada ducto de Miller, no homem ela vai acabar regredindo, tá? E também nesse momento vai acontecer
um evento muito importante, que é a diferenciação das células de Leydig. Lembrem que eu falei para vocês que essas células é que são responsáveis pela produção da testosterona e da dihidrotestosterona lá dentro dos testículos do homem? Pois bem, aqui na embriogênese inicial também essas células vão se diferenciar e também vão produzir e aumentar os níveis desses hormônios. Por quê? Para estimular justamente a diferenciação sexual do bebê. Entretanto, quando chegar mais ou menos na época do nascimento, esses níveis desses hormônios estarão muito baixos, ok? Então, nesse período aí que vai aumentar os hormônios androgênicos, né, do bebê masculino, vai acontecer a diferenciação de uma série de estruturas reprodutivas masculinas a partir de uma estrutura chamada ducto de Wolff, que a gente vai ver depois. Vai acontecer a diferenciação da genitália externa, a descida dos testículos que são formados inicialmente lá dentro da cavidade abdominal e depois tem que migrar para dentro do saco escrotal, e também o crescimento e amadurecimento, então, da genitália externa, como é que a gente vai encontrar ela na hora do nascimento. Bem, lá na mulher já, como é que vai funcionar os eventos da diferenciação sexual? De novo, muito parecido com o homem, vai acontecer a migração das células germinativas. E também vai acontecer uma elevação nos níveis do estrogênio. Entre a 8ª e a 36ª semana, até lá, esses níveis vão declinar também. Esse aumento dos níveis de estrogênio, ele acaba sendo importante para o desenvolvimento da vagina, do útero, para que regrida o ducto de Wolff, que geralmente vai dar estruturas, então, masculinas, depois a gente vai ver, e que também leva, nesse momento, à diferenciação da genitália externa. Como vocês podem ver aqui, no caso, a diferenciação da genitália externa feminina, ela se dá temporalmente antes da genitália externa masculina. Mas, de uma maneira geral, o desencadeamento da diferenciação sexual, ela é mais rápido no homem. Uma outra questão importante relacionada com o desenvolvimento do sistema reprodutivo feminino é que mais ou menos entre a 16ª semana de desenvolvimento embrionário, ali adiante até a 28ª, por aí, a gente vai ter a formação, então, dos folículos ovarianos, que são aquelas estruturas que vão permitir depois a produção dos ovócitos e dos óvulos, né, para a fecundação. Então, a diferenciação sexual, tanto dos homens quanto das mulheres, começa com a migração dos gonócitos. Gonócitos são células que depois vão dar origem, então, aos gametas, lá na 5ª semana. Essas células, elas não estão localizadas lá no mesonéfro e elas vão começar a migrar para essa região, não é? Como a gente pode ver aqui, cordões de células fazendo uma migração, e essa migração aqui vai estar acontecendo até o mesonéfro, e com essa visão aqui transversal fica mais fácil a gente ver de onde é que elas vêm, ó. Aqui, então, em vermelhinho tem o nosso tubo nervoso, aqui o nosso endométrio, e aqui, então, está o nosso mesodermo intermediário. Essas células, inicialmente, ó, elas migram aqui do saco vitelínico para cá, ó, e junto com essas células, elas vão acabar dando origem a gônada indiferenciada. E essas célulazinhas, essas bolotinhas azuisinhas, seriam as células germinativas primordiais, certo? Bem, então, aqui a gente observa de novo as células saindo e indo em direção à estrutura urogenital. Mais ou menos vai acontecer de 1.000 a 2.000 células germinativas primordiais que vão invadir agora uma estrutura que a gente chama de cristas genitais ou cristas gonadais aqui, que mostra.
Agora eu vou falar um pouquinho mais especificamente desse evento. Então, da onde vêm esses gonócitos? São células da região posterior do epiblasto. E elas saem, elas começam a migrar e passam pela linha primitiva, formam um agrupamento do mesoderma extraembrionário junto ao alantóide, então elas chegam até lá o alantóide, passam para o endoderma do saco vitelínico, migram para o endoderma, pelo endoderma do intestino posterior e pelo mesentério dorsal, e finalmente chegam lá nas cristas gonadais, que são formadas pelo mesodermo intermediário. Então, essas células fazem um longo transporte. Existem evidências que essa migração acontece porque essas células elas têm movimentos ameboides, então elas vão ativamente migrando. Quando elas chegam naquela região, ainda não sabe bem muito por quê, elas param e deixam e perdem essa forma ameboide, e ali elas vão se localizar para depois formar as células primordiais, né, dos gametas, que seriam as espermatogônias e as oogônias. Então, as cristas gonadais formadas por esse agrupamento de células que chegaram lá na região do mesonéfro vão originar as gônadas, tá? Dois espessamentos longitudinais, então, do mesodermo intermediário formam inicialmente essas cristas gonadais. Ela está localizada entre o mesodermo e o mesentério dorsal, e ela é constituída por um epitélio celomático derivado do mesodermo e da crista mesonéfrica. O epitélio celomático ele vai formar, então, os chamados cordões sexuais. Esse epitélio celomático, então, é feito daquelas células que migraram, né? Então, aqui, ó, eu tenho as cristas gonadais e elas, então, é que vão formar o que a gente chama da nossa gônada diferenciada, ou seja, células do mesonéfro junto com essas células migrantes que eu estou chamando de epitélio celomático. Bem, nesse momento é importante falar que as estruturas que vão formar a gônada e as outras estruturas sexuais, dos órgãos sexuais, elas vão envolver, então, esse agrupamento de células que chegaram lá e também células do rim mesonéfrico, né? Então, daqueles cordões mesonéfricos que a gente viu lá na aula do sistema urinário. Bem, eles vão se dispor, essas estruturas, e formando primeiro dois agrupamentos de células que vão dar origem às gônadas primitivas, e há dois ductos, há dois túbulos muito importantes. Um deles é o ducto de Miller e o outro é o ducto de Wolff. Nesse momento, a minha gônada ainda é completamente indiferenciada, mesmo que geneticamente já tenha sido determinado se esse embrião vai ser homem ou mulher. Bem, o ducto de Miller, se o embrião é do sexo feminino, ele vai acabar originando os seguintes tecidos e as seguintes estruturas, não é? As tubas, o útero e a parte superior da vagina. Tá? A gente diz que o ducto de Miller é um ducto paramesonéfrico, não é? Que aparece entre o 44º e o 48º dia e que forma invaginações na crista mesodérmica, né? E aí essas invaginações é que vão se transformar nos cordões epiteliais. Bem, o que vai acontecer com o ducto de Wolff na mulher? Simplesmente ele vai degenerar, ele vai regredir. Já no homem, o ducto de Wolff vai acabar originando importantes estruturas reprodutivas, o epidídimo, os vasos deferentes, a vesícula seminal e o ducto ejaculatório. Por um outro lado, o ducto de Miller vai regredir. Vamos falar agora um pouco sobre o estabelecimento da gônada masculina, não é?
As cristas gonadais, como a gente viu no início, elas são indiferenciadas. O caso é que se o embrião tiver um cromossomo Y, lá dentro desse cromossomo ele tem um gene denominado SRY, que ele é fundamental para a determinação do sexo masculino. Por quê? Porque ele vai induzir a formação de dois grandes grupos de células que vão ser muito importantes, além da indução das gônadas se transformarem em espermatogônias, né, espermatócitos e tudo mais. Ele vai induzir, então, a formação das células de Sertoli, que vão produzir o que a gente chama de fator inibitório do ducto milleriano, ou esse MIS aqui. O MIS nada mais é do que um produto que impede que o ducto de Miller se transforme nas estruturas femininas e induz ele a degenerar. O outro grupo de células importantíssimas que o SRY vai induzir a diferenciação são as próprias células de Leydig. Por quê? Porque elas então vão acabar se diferenciando e produzindo testosterona e dihidrotestosterona, principalmente a testosterona aqui, que é de fundamental importância para induzir o ducto de Wolff agora a se diferenciar no epidídimo, vasos deferentes, vesícula seminal e ducto ejaculatório, tá? É interessante comentar que como o homem vai precisar desse produto gênico para poder diferenciar suas estruturas, temporalmente o testículo inicia o seu desenvolvimento mais rápido do que o ovário. Também é importante comentar que as células de Leydig vão surgir na 8ª semana, mas entre a 18ª e a 17ª e a 18ª semana, essas células vão se evoluir, elas praticamente vão se degenerar e só vão reaparecer, ou seja, só vão ser induzidas novas diferenciações de células de Leydig quando chegar no período da pré-puberdade e puberdade masculina, certo? E como eu tinha comentado antes, as células de Sertoli produzem o MIS que inibem o ducto de Miller. Bom, como as células de Leydig são extremamente importantes para a diferenciação do sistema reprodutivo masculino, eu resolvi fazer um slide especial aí para destacar bem, né, a sua importância. Então, elas surgem na 8ª semana. As células precursoras das células de Leydig são as células da própria crista gonadal que provém do mesonéfro. Então, eu tinha o mesodermo intermediário, que se diferenciou no mesonéfro e que parte dele dá origem a essas células de Leydig que eu mostro nesse corte histológico do testículo aí, tá? Entre a 9ª e a 14ª semana de embriogênese, pela ação do hormônio HCG produzido pelas próprias células do mesonéfro, ela acaba produzindo e secretando os hormônios androgênicos, que nem a testosterona. É importante dizer que o HCG é um hormônio muito similar ao hormônio luteinizante produzido pela hipófise, né, e que faz parte lá do ciclo feminino, né, ovariano e menstrual. Como eu também já tinha comentado, entre a 17ª e a 18ª semana, essas células elas vão evoluir e elas reaparecem na puberdade, né? E é interessante comentar que na puberdade, então, a hipófise que secreta o hormônio luteinizante no homem também é que vai estimular as células mesenquimais que estavam ali nos testículos a se diferenciar nas células de Leydig. E aí elas começam a fazer a síntese de testosterona e da dihidrotestosterona, e aí começa a haver não só o amadurecimento gonadal, mas também o amadurecimento dos órgãos sexuais masculinos, ou seja, o homem entra no seu período reprodutivo. Vamos olhar isso que eu falei de modo mais dinâmico. Então, aqui, ó, eu tenho a minha gônada primitiva, ela começa a tomar um aspecto mais medular e cortical, e com isso aí começa a surgir, então, o testículo, não é? Com os tubos seminíferos, e as suas células principais, germinais, Sertoli, Leydig,
não é? Esses túbulos seminíferos, eles acabam estando junto com a rede testicular e, finalmente, a partir dessas estruturas se forma o epidídimo e o ducto deferente. Então, vocês podem ver que dá aquelas dois brotinhos de células mesodérmicas intermediárias, eu tenho aí a diferenciação dos testículos. Bem, além dos testículos e do epidídimo e dos vasos deferentes, é importante dizer que as vesículas seminais, a próstata, glândulas bulborretais, elas vão surgir de crescimentos epiteliais associados ali aos ductos, ao tecido mesonéfrico, né? E no caso específico da formação dos túbulos seminíferos, é importante dizer que aquelas células que migraram, né, na sexta semana, elas entram para dentro dos cordões sexuais feitos por tecido mesonéfrico, né? E elas entram lá, e aí a porção externa desses cordões vai se transformar nos cordões seminíferos, nas células de Sertoli e ter lá dentro os gonócitos. Aí, quando chega a pré-puberdade, esses gonócitos acabam se transformando em espermatogônias. E na puberdade, os cordões seminíferos viram os tubos seminíferos. Agora a gente vai falar um pouco sobre o estabelecimento do sexo gonadal feminino, né? Como é que vai aparecer, então, os órgãos femininos? Os ductos mesonéfricos que existiam naquela estrutura indiferenciada, na mulher eles vão desaparecer, eles vão degenerar por apoptose. Por quê? Por falta de testosterona. Como não tem testosterona para estimular eles, desaparecem. Por outro lado, os ductos paramesonéfricos, que a gente chama de ducto de Miller, vão acabar induzindo, né, a formação, como eu já tinha falado antes, mas vale a pena repetir, das tubas uterinas, do útero, do terço superior da vagina. E os outros 2/3 da vagina vão se originar do seio urogenital. Lembra lá do seio urogenital que a gente falou? Estava lá formando a cloaca e outras coisas no sistema urinário? Pois é. E, portanto, é por isso que o epitélio vaginal, especificamente, ele é de origem endodérmica, porque ele origina lá do seio urogenital. Bem, aqui também é importante comentar que tem uma estrutura que exerce uma espécie de tamponamento na entrada do canal vaginal até a hora que a mulher passa a ser reprodutivamente ativa, sexualmente ativa, que é o ímen, que ele é constituído de duas lâminas de epitélio, um vem do primórdio útero vaginal e o segundo do seio urogenital. E no meio dele tem tecido conjuntivo derivado do próprio mesodermo intermediário ali. De uma certa maneira, o estabelecimento da mulher é mais fácil, porque é só não ter testosterona que vai virar a mulher daí. Então, de novo, nós temos as nossas gônadas, elas também começam a crescer, não é? E aqui, como vocês podem ver, essas bolinhas azuisinhas, elas representam quem? Aquelas nossas células que migraram, né? Os gonócitos que vão dar origem aí às oogônias depois. O nosso ovário também vai acabar crescendo, só que diferente dos testículos, eles vão ficar apenas presos pelos ligamentos, né? E não vai ter os ductos deferente, epidídimo, como tinha. Aquela parte lá vai degenerar, certo? Vamos falar agora, então, como é que acontece a diferenciação da genitália externa. Até o terceiro mês de vida intrauterina, as genitálias elas são indiferenciadas, então não tem como a gente saber o sexo do bebê. Ele está se desenvolvendo, mas ainda a gente não consegue enxergar. Entretanto, por volta
do terceiro mês, então, começa a aparecer uma estrutura que a gente chama de genitália indiferenciada. E ela é composta por um tubérculo genital, por pregas labioscrotais e pregas urogenitais. Essa estrutura indiferenciada é igual tanto para os homens quanto para as mulheres. Não é que tem umas pessoas que acham assim, todo mundo era mulher e aí virava homem. Não, todo mundo é indiferenciado. Se tiver testosterona, vira homem. Se não tiver, vira mulher. Mas nesse momento nós temos uma estrutura indiferenciada que vai se desenvolver do mesênquima recoberto pelo ectoderma que tem ao redor da membrana cloacal. Aqui eu não coloquei o esquema de novo por falta de tempo, mas se vocês olharem lá na primeira parte da aula, vocês vão lembrar que tem a cloaca e a membrana cloacal. Então, a membrana cloacal vai ser super importante para a formação das genitálias. Então, como é que vai se dar a origem, né, o destino dessa genitália indiferenciada? Se for do sexo masculino, o tubérculo genital vai originar a glande do pênis, enquanto que se o embrião é do sexo feminino, vai originar o clitóris. Se for do sexo masculino, as pregas urogenitais vão formar o corpo do pênis e na mulher, os pequenos lábios. Já se for do sexo masculino, as pregas lábio-escrotais vão formar a bolsa, né, o saco escrotal, enquanto que na mulher vão formar os grandes lábios. Então, vamos ver como é que vai acontecer essa diferenciação. Na presença da dihidrotestosterona, que está representada aqui por essa bolinha azul que diz DHT, não é? Produzida pelas células de Leydig, vai acontecer a indução da hipertrofia do tubérculo genital para poder formar a glande do pênis. As pregas urogenitais também vão se alongar e, ao mesmo tempo, elas vão se dobrar e vão se fundir para formar o corpo do pênis. E as pregas lábio-escrotal também vão crescer e vão acabar originando, não é que nem a gente pode ver aqui nesse esquema, as bolsas escrotais. Por outro lado, na ausência da testosterona, o tubérculo genital ele não vai crescer, ele vai ficar mais atrofiado, dando origem ao clitóris. Também não vai acontecer crescimento e nem fusão dos pequenos e grandes lábios, dando então origem à vulva feminina. Por conta disso, a gente diz que os órgãos genitais externos eles são homólogos entre si, porque como vocês podem ver nessa figura, os mesmos tecidos, as mesmas estruturas formam esses órgãos genitais, só que vai acontecer só uma diferenciação no seu formato. Esse outro esquema mostra muito bem isso, não é? Os tecidos que estão da mesma cor, eles representam os homólogos. Então, quem está em roxo, quem está em azul, quem está em vermelho, quem está em amarelo e quem está em verde, ok? Vamos ver agora como é que dá, então, essa diferenciação aí da genitália externa, né? Então, aqui eu tenho o meu tubérculo de uma maneira mais dinâmica. Aí, no homem, ó, o que vai acontecendo? Vai acontecendo isso aqui, ó, pela 7ª semana, já vai começar a formar, então, o corpo do pênis, certo? O escroto. E como vocês podem ver, vai acontecer então a fusão. Aqui eles estão querendo mostrar cada uma das partes, não é? Internas do pênis. Com
todas as suas estruturas, como por exemplo a uretra, não é? E também os corpos cavernosos. Estou deixando vocês olharem, porque esse videozinho ele é um pouquinho mais lento, mas vale a pena a gente observar como é que se daria então esse desenvolvimento dos órgãos sexuais masculinos, né? Ó, aqui então já nós temos o pênis, com os corpos cavernosos, com todas aquelas estruturas que a gente já comentou quando eu falei para vocês sobre sistema reprodutivo masculino, né? Tá em inglês, mas eu acredito que seja fácil de todo mundo ler e identificar as estruturas. Então, aqui também tá um esquema geral do órgão sexual masculino e como é que vai acontecendo, por exemplo, aqui, ó, a formação dessas estruturas internas, não é? Bom, então agora a gente vai ver um pouquinho da formação da genitália das mulheres, que aí é bem mais fácil, porque o tubérculo ele não vai crescer, ao contrário, ele vai atrofiar, que nem nós estamos vendo aí. E as outras pregas, elas vão se dispor ao redor. Também elas não vão se fusionar. Acho que é isso aqui. Então já está. Como a gente está com pouco tempo, eu não vou poder falar muito sobre malformações do sistema reprodutivo, mas tem vários dos artigos que eu deixei à disposição, que alguns colegas de vocês pegaram, que trata sobre esse tema. Então, uma malformação que pode acontecer, o que a gente chama de pseudohermafroditismo feminino, que na realidade o bebê é do sexo 46XX, né, do sexo feminino, porém, devido ocorrer uma produção excessiva de andrógenos pela glândula adrenal do feto, ou a mãe acabou se expondo sem querer a andrógenos e assim a genitália ela pode ser masculinizada, podendo inclusive apresentar aumento do clitóris e fusão parcial ou total dos grandes lábios. Então, como a genitália é ambígua, fica difícil às vezes de identificar qual é o sexo da criança, do bebê. Outro transtorno é o pseudohermafroditismo masculino, que ele é caracterizado quando, apesar do sexo genético ser masculino, o indivíduo apresenta fenótipo feminino. Isso pode acontecer, por exemplo, por deficiências no receptor genética do receptor do SRY. Então, o bebê produz o SRY, mas como não tem receptor, acaba não havendo a indução da formação das células de Leydig e de Sertoli, e com isso não se desencadeia a diferenciação sexual masculina.
É importante comentar que essa síndrome de insensibilidade a andrógenos, ela pode ser parcial, ela não precisa ser 100%. Então, aqui nesse esquema mostra isso, não é que eu tenho o fenótipo masculino, mas essa insensibilidade, como ela pode ser gradativa, eu posso ter fenótipos entre o fenótipo masculino e o fenótipo feminino que são desencadeados por essa síndrome da insensibilidade, tá? Inclusive um fenótipo ambíguo, que tu enxerga e não sabe se é homem ou mulher. Bom, por fim, eu só queria comentar, fazer um breve comentário sobre fisiologia do orgasmo, já que, em cima do que a gente viu agora das estruturas, é importante dizer que essa parte aí foi muito bem estudada pelo casal Master e Johnson, né? Que estabeleceram que numa relação sexual nós temos 4 grandes estágios, né? O estágio que começa com o desejo, que vai para a excitação, que vai para o orgasmo e para a resolução. E que, na realidade, esse é um processo que vai acontecer tanto em homens quanto em mulheres, justamente porque nós temos uma homologia morfofisiológica, histológica, né, dos tecidos que vão formar os órgãos sexuais masculinos e femininos. Então, num relacionamento sexual, a gente tem um primeiro período de estímulo, chega num platô, acontece o orgasmo e depois vai ter um período de resolução, um período que vem logo a seguir do orgasmo. No homem, essa curva de excitação, platô, orgasmo e resolução, ela é muito bem definida e, geralmente, esse período de resolução, ele impede que o homem tenha um orgasmo exatamente, ele entre de novo no processo de relação sexual exatamente logo após, né, ter acontecido um ciclo desses. Geralmente vai levar um tempo, né? Geralmente, em média, leva de 30 minutos até dias ou meses, conforme for o caso, certo? Bom, já na mulher o negócio já é um pouco mais complicado. Por quê? Porque ela vai ter uma fisiologia de orgasmo parecida com o homem quando ela tiver a estimulação do clitóris. Só que a mulher tem um outro tecido importante de excitação neural que fica lá dentro do colo do útero. Então, isso faz com que haja 2 tipos de estímulos sexuais na mulher, o interno e o externo. Então, isso acaba complicando bastante, digamos assim, o gráfico desse tipo de fisiologia. E, inclusive, muitas vezes tem algumas questões ainda que não estão bem esclarecidas. Mas o mais importante de se entender é que a mulher ela não tem esse período de resolução muito fixo e ela pode ficar em patamares de excitação por muito tempo, inclusive por dias, conforme a paixão. Vai lá. Bom, com certeza, pessoal, essa vai ser uma aula que eu vou ter que refazer muita coisa. Ela foi a última aula, está no apagar das luzes, eu preciso terminar. Então, ficou assim. Mas eu acho que dá para vocês terem uma ideia geral sobre essa parte de como é que é o nome? De desenvolvimento embrionário do sistema reprodutivo e, posteriormente, eu espero trocar essa aula com essa minha grande figura aqui escabelada, porque são quase meia-noite e eu decidi que de hoje, segunda-feira, não passava a gente terminar essa aula. Vamos lá? Beijo para vocês e até a próxima.